Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Eli com mais esta videoaula para você acerca dos pronomes. Aula passada falamos acerca dos pronomes pessoais e possessivos. E nesta aula falaremos dos restantes dos pronomes, os quais vocês vão ver a partir de agora. Porém, a Fisteiro Rega trabalha nos pronomes demonstrativos e relativos. E depois nós vamos trabalhar nos pronomes interrogativos, indefinidos, reflexivos e recíprocos dentro desta aula. Então, aqui, como você já sabe, é o nosso vocabulário que vocês devem decorar, e iremos aqui acerca da introdução acerca do pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo é utilizado tanto para localizar ou identificar um substantivo, como para chamar atenção, como alguma ênfase especial para um objeto designado. E o que ocorre? Os pronomes demonstrativos são, gente, hutos, halter e tuto. Pronome demonstrativo. Esses pronomes demonstrativos, gente, ele focaliza aquilo que está mais perto ou que foi mencionado por último. Um outro tipo de pronome também, que é um pouco diferente na sua ênfase, é ekeinos, ekeine e ekeino. Observe aqui que essa terminação e essa outra aqui são para indicar o gênero feminino, ekeine, e o gênero neutro, ekeino. E se refere praticamente alguma coisa que está longe ou distante. E também, como ele diz aqui, ausente. Uma outra questão que deve ser relacionada também, no 3 aqui, é que os artigos ro, ré e to, juntamente com as partículas men e de, podem fazer função de pronomes demonstrativos. E aqui ele colocou esse texto de Atos, capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim: Hoimeun sineltontes eroton auton, ou seja, aqueles, pois que se haviam reunidos, perguntaram-lhe. Almeida Revista Corrigida traduziu como aqueles, porque ele pega essa tradução aqui, essa locução, hoimen. E Almeida Revista Atualizada e a NVI colocou os que, da mesma forma, traduziu esse tipo de locução pronominal, hoimen. Mas também deve-se levado em consideração que o artigo ro, ré e to, juntamente com essa partícula aqui, pode fazer função demonstrativa e tem uma questão a observar. Primeiro, vamos aqui para a gramática de W.C. Taylor, aonde ele vai trabalhar na página 154, quando ele fala assim, rodé, redé, roidé, são usados em sentido demonstrativos para fazer referência à pessoa que já foram mencionadas por último, ou melhor dizendo, por um caso oblíquo. E aqui ele traz o texto. Palinderopeilatos prosefonesen autois telum apolisaitum niesum. Aí agora o que ele vai introduzir aqui? Roi de, a mesma forma. Roi de epefonum leguntis estauru auton. Ou seja, outra vez Pilatos lhe falou querendo soltar Jesus, mas gritavam dizendo, crucificam, crucificam. Que ele trabalha aqui, ó. Olha o que ele diz. Roi de, que é essa locução aqui, refere-se a autos, ou seja, esse aqui se refere exatamente a esse aqui. E observe que roidé, essa locução pronominal, também é sujeito do verbo. Por isso que ele diz em outras partes da sua gramática acerca que também roidé pode funcionar como sujeito na sua própria oração, mas apontando um caso oblíquo. O que é um caso oblíquo? Pronomes que foram destacados para fazer alguma função de objeto indireto ou algo semelhante. Pode ser também objeto direto, mas aqui é objeto indireto. Então o pronome exatamente está fazendo função para esse caso oblíquo. Não somente W.C. Taylor, mas Roy Hagan também fala na sua nota de rodapé, dizendo que rodé, este último, mais este, utilizado como sujeito no início de uma frase, designa uma palavra que não era sujeito na frase anterior. Exatamente aquilo que Lourenço está trabalhando também, e W.C. Taylor, e ele coloca aqui um exemplo do grego clássico. Tucídides, enekeiton toperilei, rodé. Olha que ele trabalha aqui, rodé. Horon autus halepainontas silogon epoiesen
Tucídides, eles culparam Péricles. Aí, ó, o pronome aqui, este, é exatamente rodé, que aponta para Periclei, que ele traduz como Péricles, aponta para Periclei. Então, o pronome, como ele falou aqui, é utilizado na sua própria oração, locução pronominal, está sendo usado na sua própria oração como sujeito, mas se refere a um caso não oblíquo, dentro desse pressuposto. Aqui está no caso dativo, olha só o artigo e olha só a terminação do caso dativo, contrata nesse pressuposto. Então, tanto o gramático Roy quanto o W.C. Taylor afere um uso muito simples acerca do artigo junto com as suas partículas men e de, principalmente de, que trabalha no sentido demonstrativo e também aponta para um caso não oblíquo, junto com um pronome rodé, redé, todé, dentro de pressupostos. Vamos aqui. Poucas vezes aparece no Novo Testamento o artigo de, ou artigo unido a de, rode, rede, tode. Observe que aqui já é o artigo unido a artícula, que também trabalha este, esta e isto. Nessas expressões, a primeira sílaba, que é o próprio artigo, flexiona como rode, tude, tode, tonde e etc. Enquanto que rode permanece invariável, com certeza. E aqui ele trabalha Tiago 4,13. Semeron é aurion por el someta e stende tempolin. Ou seja, hoje ou amanhã iremos para esta cidade. Observe, aqui está fazendo função de pronome também demonstrativos. E aqui ele coloca uma nota. Substantivos acompanhado de um pronome demonstrativo levam o artigo na frente. Observe que aqui nós temos o artigo, o seu substantivo e o pronome. Novamente nós temos aqui pronome, mas que não estão entre artigo e substantivos. Flexão do pronome demonstrativo. A flexão, gente, é muito simples desse pronome demonstrativo. Ó, rutus, halp e tuto. Observe exatamente essa terminação que você já conhece, que é uma terminação que pertence à segunda declinação. Essa outra pertence à primeira declinação, qual vocês já sabem acerca tanto do pronome demonstrativo agora, quanto dos substantivos e adjetivos. Olha essa outra terminação aqui, gente. Muito top, muito legal. Você já consegue flexionar, já consegue entender que essa terminação ômicron sigma pertence à primeira declinação. O sigma é a desinência do caso nominativo. O U, aqui a terminação, é do genitivo e ablativo. O ômega com iota subscrito é uma terminação do locativo instrumental e dativo. E o ômicron I é uma terminação do caso acusativo. Da mesma forma, o feminino e o neutro, seja singular ou plural. Viu como é simples? Aqui nós temos a flexão de ekeinos, ekeine e ekeino, exatamente igual ao pronomes rutus, halp e tuto. Olha, gente, essa terminaçãozinha aqui, ó. Terminação que indica para vocês os casos. Lembrando sempre que ômicron é a vogal temática e sigma é a desinência aqui do nominativo, tá bom? O genitivo U é a mistura da desinência com a vogal temática, assim também como o dativo. Então tem essa forma aqui. O acusativo, ômicron como vogal temática e ni como desinência. Olha só o masculino, o feminino e os neutro, qual você está vendo aqui, gente? Muito simples. Ekeinos menciona aquilo que está mais distante. Tanto singular quanto plural, você já conhece essas terminações e não precisamos perder tempo com elas. Agora vamos para o pronome relativo. O pronome relativo é o pronome que se refere ou representa a um ou mais termos anteriores mencionados. Em grego, o pronome relativo masculino, feminino e neutro é respectivamente hos. Observe que parece um artigo, tá? Ré e ró. No nominativo, a tradução seria o qual, a qual, que, e assim por diante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim, Christos, hos, amatian, o que poiesen, Cristo, o qual não cometeu pecado, pecado não cometeu, ou que pecado não fez. Observe o seguinte, que o pronome hos concorda com seu antecedente, em gênero e número e caso aqui, porque ele é sujeito da sua própria oração. Mas nem sempre o caso vai ser assim, como você vai aprender já já. Nós temos aqui flexão do pronome relativo. Olha a flexão, gente, do pronome relativo aqui, ó. Muito simples.
Agora, preste bastante atenção. Parece artigos. Só parece, mas não é. Então, o que que ocorre? Olha só o formato de cada pronome aqui, no masculino, feminino e neutro, singular e plural, nos casos, nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental e dativo e também acusativo. Olha só como eles são, dessa forma. Então, se vocês treinar a mente de vocês, dá para perceber que dá para decorar com facilidade esse pronome. O que tem que tomar muito cuidado é nesses dois aqui, que eles parecem de fato um artigo, tá, gente? Nunca esqueçam disso. Eles parecem um artigo. Então, tanto no singular quanto no plural, eles vão ter algo muito semelhante com os artigos. Mas só prestar atenção que o pronome ele parece com artigo, mas ele não é artigo. Os artigos, ele tem até, em outros casos, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo e acusativo, uma letra a mais. Mas aqui não tem letra a mais. Tá? O que eu aconselho-vos? Você decorar tanto os artigos, decorar tanto o formato dos pronomes relativos, para que vocês possam cada vez mais e mais se aprofundarem e não serem confundidos com esses pronomes. É só questão de costume. É bem simples, dá para decorar, dá para saber. Observe que eles são usados tanto no masculino, feminino e neutro, singular e plural, que é isso que eu quero trabalhar com vocês. Outra questão aqui, ó, para observar. Formas longas do pronome relativo. Tem uma forma longa, professor? Sim, com certeza. Olha a forma longa desse pronome aqui, ó. Há também formas longas do pronome relativo que funcionam da mesma maneira que os breves. Essas formas longas são constituídas pela união do pronome relativo fos, ré e ró, com o pronome indefinido tis e ti. Surgem dessa maneira hostes, retes, ró, ti, no masculino, feminino e neutro, respectivamente, significando quem quer, que, qualquer que, todo que, todo aquele que. Isso trabalha nesses pressupostos também. Observe, hostes, masculino, retes, feminino, hot, neutro, singular e plural. Não deve ser confundido com, como ele fala assim, a forma hostes, retes, hot, principalmente hot aqui não deve ser confundido com a conjunção hot, tá? Hot. Nunca deixe isso lhe confundir. Decore os pronomes que isso vai ser muito proveitoso para você. Uso dos pronomes relativos. Como já foram mencionado na introdução aos estudos de pronomes, um pronome geralmente concorda com seu antecedente em gênero e número. Em relação ao caso, pode se apresentar as seguintes situações. Agora, nesse pressuposto, você vai ver algumas questões em relação aos casos dos pronomes. Preste atenção. O caso do pronome está determinado pela função na frase. Com certeza. É possível que o pronome relativo apareça num caso diferente do seu antecedente. A função que o pronome cumpre na oração subordinada determinará seu caso. Com certeza. Se eu tenho aqui, gente, é phonesen, to anthropon hos entiflos. O que eu tenho aqui? Chamaram o homem que era cego. Chamaram o homem. Observe que ton anthropon. Ele é objeto direto do verbo aphonesen. É phonesen. Então, o pronome aqui, no caso nominativo, é sujeito da sua própria oração aqui. Então, normalmente, qual é o caso que se usa como sujeito? O caso nominativo. O pronome é masculino singular e ele concorda com o seu antecedente, ton anthropon, que é um substantivo. O anthropon é um substantivo. Então, o caso aqui foi determinado na sua própria oração, porque ele é o sujeito desta oração, mas nem sempre vai ser dessa forma. Vocês devem observar algumas questões relacionadas a isso. O que ele vai dizer aqui, ó. O pronome relativo hos e seu antecedente ton anthropon, temos neste exemplo duas orações, oração principal e oração subordinada. Gente, existe sim no grego a oração principal e a subordinada. A oração principal a gente coloca como OP, e oração subordinada a gente coloca como OS. Oração subordinada. Aqui no nosso curso, beleza? Então o que nós temos aqui, ó? A letra A indica a primeira oração principal. A outra oração é a oração subordinada. Ela é subordinada à oração principal. Por isso que nós chamamos oração subordinada. Ela pode ser, por exemplo, substantiva, adjetiva ou adverbial, tá? Aí diz assim, o antecedente do pronome na oração está no caso acusativo. Aqui, ó.
esse aqui é chamado de antecedente do pronome hos, por ter a função de objeto direto. Com certeza o caso acusativo indica, e o verbo também é transitivo, indica que o verbo é transitivo direto, exigindo um complemento de objeto direto. E aqui o hos, ele é um pronome relativo, que é o sujeito da sua própria oração. Ele vai falar aqui embaixo. Embora concordando em gênero, número e caso com seu antecedente, o pronome relativo não está no mesmo caso que ele, devido ao fato que o pronome relativo desempenha a função de sujeito na oração subordinada. Está no caso que essa função exige, ou seja, o nominativo. O que ele quer dizer isso? Casos diferentes. Observe que aqui é objeto direto, mas o pronome é sujeito da sua própria oração. Então ele desempenha a sua função. Então a função do pronome, se ele é sujeito, se ele é objeto direto, ele depende muito da sua própria oração, mas nem sempre é assim, como ele vai falar em outros pormenores. 2. O caso do pronome está determinado pelo seu caso, ou pelo caso do seu antecedente, ou vice-versa. Olha só, pode acontecer também que o pronome relativo seja traído de tal maneira pelo seu antecedente, que assimila o caso ao do antecedente, mesmo que pela função que desempenha na oração subordinada, devesse aparecer outro caso. Esse fenômeno é chamado de atração. Gente, atração ou assimilação, tanto direta quanto indireta, existe, tá? E pode acontecer também no seu sentido inverso, isto é, que o antecedente seja traído pelo pronome e assimile o seu caso ao deste último. Nós temos aqui um exemplo bem claro. João 4,14 diz assim: Hos dan pie ecto ridatos. Olha esse substantivo ridatos de terceira declinação, como você já sabe. Who é God, nosso autor. Ou seja, mas quem beber da água que eu lhe der. Observe que aqui eu tenho um pronome. Esse pronome está no caso genitivo, como vocês já sabem. Observe que esse caso genitivo é o mesmo que está aqui dentro desta locução também. Ridatos é genitivo. Observe o artigo do genitivo. Olha o pronome também no mesmo caso do genitivo. Então, houve uma atração ou assimilação. Quem beber da água que eu der a ele, ou eu lhe der. Olha o pronome como funcionando como caso oblíquo, como vocês já sabem. Então, o que ocorre, gente? Aqui, preste bastante atenção naquilo que ele vai falar. Olha o que ele diz. Ele dividiu a oração. Aqui, gente, a letra A indica oração principal. E a letra B indica oração subordinada. Observe que o pronome está dentro da oração subordinada. Dentro desse pressuposto, ele vai fazer a sua divisão. E o que ocorre? Ele diz assim, ó, o pronome relativo who, da oração subordinada, que é essa oração aqui, o seu antecedente é a expressão tu ridatos, da primeira oração, ou seja, essa oração aqui. Aparecendo na oração principal, outro pronome relativo, hos, que é esse pronome que está bem aqui assim, que eu vou circular ele novamente aqui também, que está funcionando como sujeito sem antecedente expresso, ou seja, esse pronome é sujeito dessa oração aqui, porque o verbo está sendo usado e o sujeito do verbo é hos, pronome relativo sem antecedente expresso. Mas não é o enfoque de nosso exemplo. O que ele vai dizer aqui? Novamente, o pronome who está no caso genitivo, embora tivesse estar no caso acusativo, por ser objeto direto do verbo dosso, da segunda oração. 4. Isso aconteceu em virtude de seu caso ter sido atraído pelo caso do seu antecedente, que está também no genitivo. O que ocorre, gente? Deixa eu explicar para vocês o que ele quer dizer aqui. Observe que esse pronome aqui, na verdade, essa locução aqui, o seu pronome, que eu vou circular agora aqui, ó, está no mesmo caso de seu antecedente. Houve uma atração. Isso acontece muitas vezes, alguns gramáticos dizem, porque o antecedente do pronome está bem próximo dele. Então, quando está bem próximo dele, de fato, ele faz essa assimilação, esta atração, fazendo com que o pronome, que era para estar no caso acusativo, agora assimilou ao caso genitivo. Todavia, ele não perde a função de objeto direto, porque ele é objeto direto do verbo dosso, que é o verbo dar. O sujeito é ego, tá? Sujeito enfático. Ego dosso, autor. Eu lhe der, ou eu vou dar
a ele. Aqui que ocorre? O pronome ele está concordando com o rídatos em gênero e número e também em caso. Por quê? Porque houve uma assimilação. Então o pronome mesmo no caso genitivo, que era para estar no caso acusativo, assimilou ao seu caso. Isso porque o pronome está bem próximo de seu antecedente e isso acontece de fato e de verdade. Todavia, no entanto, o pronome não deixou de ser objeto direto do verbo dosso. Mudou o caso, mas também ainda continua como objeto direto em relação ao verbo dosso. Vamos ver aqui. Pronomes relativos aparecem sem antecedente expresso. Aqui agora é uma questão interessante. O pronome relativo também poderá vir sem antecedente expresso. E aqui ele vai colocar Marcos capítulo 9, versículo 40. Rosgar uki estin, katemon, hiper remon estin. Ou seja, Marcos 9,40. Pois o que ou a quem não é contra nós, o quem não é contra nós é por nós. Observe que esse pronome aqui, ó, não tem antecedente expresso nem no contexto, que ele vai dizer assim, ó, este fenômeno em que o pronome relativo é utilizado sem antecedente expresso é particularmente frequente no Novo Testamento quando o pronome relativo é do gênero neutro, mas nem sempre é assim. João 11,46, mais um exemplo. Eipan autois ha. Epoiesenissus, olha o ha aqui, como pronome relativo gênero neutro. Então, geralmente, o gênero neutro não tem antecedente expresso no texto e nem no seu contexto. Também, o que ocorre? O pronome relativo sem seu antecedente expresso pode também ser usado no sentido genérico no Novo Testamento. Neste caso, a tradução será o que, quem, qualquer que, ou seja, de forma mais indefinida. Aqui, o pronome está no gênero masculino. Hos ekei ota, akuen, akueto. Quem ou qualquer que tem ouvidos para ouvir, ouça. Observe que esse pronome aqui não tem antecedente expresso, ele é indefinido. Ele está trabalhando numa questão indefinida. Vamos para o 4. Pronome relativo aparece com sentido possessivo? Com certeza. Principalmente quando está no caso genitivo, tá? Homistotos, kaiuki on, poimen. Hu, olha o pronome. Hu kestin, taprobata idia. Ou seja, o que é mercenário e não pastor? De quem não são as ovelhas. Aqui, ó. Está no sentido possessivo. Esse pronome aqui, no caso genitivo, está fazendo função de posse. Outra questão que deve ser levada em consideração é a quinta. Pronome relativo aparece acompanhado por uma preposição. O pronome relativo pode vir acompanhado por uma preposição. Aqui nós temos um exemplo em João 19,41, que diz assim: Kaem to kepo, minemeion kainon enho. Olha a preposição aqui, juntamente com esse pronome relativo. No mesmo caso, o depo, udes en teteimenos, ou seja, e no jardim um sepulcro novo, em que ou no qual ninguém jamais havia sido colocado. Essa é a tradução. Então o pronome também pode vir juntamente acompanhado de uma preposição, tá? E o pronome está fazendo uma relação. Observe que en é usado no caso dativo perfeitamente, gramaticalmente trabalhado. Agora nós temos aqui lição de número 23, aonde vamos falar sobre pronomes interrogativos indefinidos, reflexivos e recíprocos. Como vocês já sabem, decorar o vocabulário. E aqui a gente vai na introdução. Pronome interrogativo. O pronome interrogativo é o pronome que se emprega em orações interrogativas. Gente, muita atenção nessa hora, tá bom? Pronomes interrogativos, já está dizendo, é aquele que se emprega para ou no sentido de interrogação. No grego, os pronomes interrogativos ele tem acento, tá, gente? Tis e ti. Não vão confundir com o enclítico indefinido, que também nós temos pronomes indefinidos. Ti, tis e ti. Isso aqui é tis, ti, com mais ênfase. Alguns usos do pronome interrogativo. O pronome interrogativo, ou os pronomes e advérbios interrogativos, podem ser usados da seguinte maneira. Primeiro, perguntas diretas e indiretas. O pronome tis, quem, ti, que, assim como pu, onde, e outros são usados em perguntas diretas e indiretas. Olha aqui, ó.
eipan autos tis ei ti legei peri se autu. João 1:22. Disseram-lhe, pois, quem és? Tis ei, quem és? Tis legei, que dizes acerca de ti mesmo? Interessante essas questões, a ênfase do pronome aqui, usado tanto em perguntas diretas quanto em perguntas indiretas. João 5:44 diz assim, ó, pós, dinaste rimeis, pisteusai, ou seja, como pode vos crer? Como podeis vos crer? Ó, como podeis vós crer? Um outro exemplo, Mateus 22:42, legon, tirmin, dokei, peri, tu Cristo, tinos ruios estin, ou seja, dizendo que pensais vós acerca de Cristo, de quem é filho. Então, os pronomes fazem tanto uma pergunta direta e indireta. Deve-se olhar também no texto se tem pronome. Esse tipo de pronome, observa que ele não perde o acento e ele é diferenciado dos pronomes indefinidos justamente porque ele tem acento e o pronome definido não tem, como nós iremos falar nas aulas posteriores. Vamos aqui, ó, com o adjetivo atributivo. Os pronomes interrogativo tis e ti também podem ser usados como adjetivo atributivo. Neste uso, o pronome interrogativo concorda com o substantivo que acompanha. A tradução poderá ser qual ou que. Nós temos Lucas 14:31 que diz assim, tis basileus, ou seja, que rei. Ou João 2:18, ti semeion deikinies remin. Que sinal nos mostra? Ou Lucas 15:4, tis anthropos ex rimon ekon hekaton probata. Ou seja, que homem ou qual de vós tendo 100 ovelhas? Observe que o pronome também é usado como forma de adjetivo. Como adjetivo, ele qualifica o seu substantivo que está bem próximo. Observe, como adjetivo, ele está qualificando o substantivo semeion, nesse sentido que ele quer dizer sinal. Como advérbio, o pronome interrogativo tis e ti também são usados como advérbios, seja como sentido de porquê ou quão. Por exemplo, ti merinate, ou seja, por que vos preocupais? Mateus 7:14 diz, ti estene repile, ou seja, quão estreita é a porta. Agora, flexão do pronome tis e ti, que é o pronome interrogativo. Observe que a flexão dele pertence à terceira declinação. Você já sabe porque o sigma aconteceu isso com sigma, porque a raiz nós temos em ni. A raiz é em ni, numa líquida. Então, aqui você sabe que a líquida diante do sigma, ela cai. Então, tenho tis. No genitivo, tinos. Olha a terminação. No locativo instrumental e dativo, tine. E no acusativo, tina. Exatamente flexionado como substantivo de terceira declinação. O neutro também se flexiona somente no genitivo, ablativo e no locativo instrumental e dativo. No feminino e masculino plural, aqui também é feminino e masculino, e aqui é neutro. A divisão, essa forma para feminino e masculino e essa forma para o neutro. Dá bem no plural, essa forma para o feminino e masculino e essa forma para o neutro. No plural temos tines, tinon, tissim, tinas. Observe que aqui, no dativo, o ni caiu diante do sigma. E ficou tissim. No neutro, tina, tinon, tissim, tina. Uma questão interessante, pronome indefinido. O pronome indefinido, gente, vai ser quase igual à sua flexão. O que vai diferenciar do interrogativo é só a acentuação. Por exemplo, nós temos aqui pronomes indefinidos. Alguns usos do pronome indefinido, como adjetivo. O pronome indefinido pode funcionar como adjetivo, seja na forma substantivada ou como adjetivo atributivo. Você já sabe que é adjetivo, né? Atributivo ou predicativo, que já falamos várias vezes. Nós temos aqui, por exemplo, um pós dinatai tis. Observe que o acento daqui veio para cá, tá, gente? Vocês sabem essa regra que eu expliquei lá nas primeiras lições. É um enclítico monossilábico e o acento do enclítico monossilábico foi lançado para a última sílaba, tá? Pós dinatai tis, ou seja, como pode alguém? Observe que tis é enclítico, então ele é usado como adjetivo. Atos capítulo 15, versículo 1,
Da mesma forma, caetines cateutontes, ou seja, e alguns desceram. Olha só, tines, usado como adjetivo. Nós temos Mateus 5:23. Rodel foi si, ekrei, ti, katassu. Ou seja, olha só esse pronome ti usado como adjetivo. E a tradução aqui que o Lawrence colocou, teu irmão tem algo contra ti. Uma outra questão também trabalhada em Marcos, capítulo 14:51. Kaineianiskos tis sinekolutei auto. Ou seja, o pronome tis, fazendo a sua observação, a sua forma de adjetivo, então, certo jovem, neanikos, funcionando como adjetivo de neanikos. Certo jovem. Em orações condicionais, também o pronome indefinido é utilizado. O pronome indefinido é utilizado com frequência em orações condicionais, indefinidas ou genéricas. 1 João 2:1 é um exemplo disso. Kai eantis hamarte. Ou seja, se porém alguém pecar indefinidamente, alguém, não está definido quem é, mas alguém. Ele está trabalhando uma suposição nesse sentido. E agora, olha só a flexão do pronome indefinido. É exatamente igual à forma em relação ao pronome interrogativo. A diferença aqui, na classe morfológica, que o pronome interrogativo tem a acentuação na penúltima sílaba. E esse aqui não é na última acentuação. Pode ver. A diferença é que a acentuação dele é na última. Seja no masculino, feminino, neutro, singular e plural. Sempre na última. Do pronome interrogativo é na penúltima. Então, isso vocês podem perceber, tá, gente? Bem simples, bem tranquilo. Vamos aqui, pronomes reflexivos. O que é um pronome reflexivo, gente? Reflexivo é o pronome que se refere ao sujeito da oração. A ideia reflexiva é expressa pelo pronome, no caso, oblíquo em português. Mi, ti, si, nós, si, nos, vos, si, e assim por diante. Exemplos da ocorrência do pronome reflexivo no Novo Testamento. Nós temos aqui João 5:31, pronome reflexivo de primeira pessoa. E a primeira pessoa é emaltu. Observe que está no gênero, ou melhor dizendo, está no caso genitivo, porque eles funcionam como pronomes oblíquos. Como você já sabe o que é um caso oblíquo, vocês observem que ele sempre se refere como objeto, ele é um objeto indireto e também as suas correlações. Nós temos aqui, ó, João 5:31. Martiró, peri, emaltu. Ou seja, testifico acerca de mim mesmo. Olha só o caso oblíquo no genitivo. Testifico acerca de mim mesmo. Perfeitamente. Romanos 11:4 diz assim, ó. Telipon, emaltó, repitakis hilius andras, ou seja, reservei para mim 7.000 homens. Novamente o pronome, aqui agora está no caso dativo, fazendo função de objeto direto, pronome oblíquo. Agora em 2 Coríntios 4:5 diz assim, ó, Ugar, realtus, querissomen, ou seja, pois não proclamamos a nós mesmos. Realtus, nós temos aqui no acusativo, plural. Depois nós temos o pronome de segunda pessoa. Celtu. Tileg peri celtu. Ou seja, que diz a respeito de ti mesmo, de segunda pessoa. Está no caso genitivo. O outro está no caso acusativo. E o de baixo está no caso dativo. Todos eles funcionando, gente, como um pronome de segunda pessoa do caso oblíquo. Outra questão que deve ser levada em consideração, não precisa nem mencionar muita coisa, nós temos de terceira pessoa. Realto. O que nós temos aqui de terceira pessoa? Alus essosen realton udinatai sosai. Ou seja, a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Realton. Caso acusativo. O outro aqui também, gente, você pode colocar. Olha o caso aqui, ó. Olha o caso. Olha o outro caso aqui, ó, que é trabalhado perfeitamente, tá? Efésios 5:28. Da mesma maneira, devem os homens amar suas próprias
às suas próprias esposas como aos seus próprios corpos. Reoton somata. Próprios corpos. Agora, vamos observar aqui, ó. Flexão do pronome reflexivo. Olha essa flexão aqui, ó. Masculino. Observe que não temos no nominativo, tá, gente? No Novo Testamento não temos no nominativo. E a função dele é de pronome oblíquo. Nós temos emaltu, no genitivo e ablativo. Locativo, instrumental e dativo, emaltó. E acusativo, emalton. Observe que é a mesma flexão dos substantivos e adjetivos de segunda declinação. Gênero masculino. No feminino, é a mesma flexão dos substantivos de primeira declinação, gêneros femininos. Emaltês, emaltê, emalteno. Masculino e feminino plural. Aqui não tem gênero neutro, tá? Observe que pronome de primeira pessoa, nós não temos gênero neutro. Nem primeira pessoa e nem segunda pessoa. Preste atenção. Novamente, o pronome de segunda pessoa é flexionado exatamente igual a segunda declinação e o feminino igual à primeira declinação. Isso não tem nenhuma dificuldade de vocês saberem da morfologia. Agora é com vocês. Depois, agora nós temos pronome reflexivo de terceira pessoa, que é flexionado no masculino, feminino e neutro, como geralmente o grego trabalha. Mas observe também que mesmo masculino, igualmente a da segunda declinação, seja singular ou plural, observe que não temos nominativo aqui, e o feminino relacionado à primeira declinação, singular e plural, também não temos nominativo, e o neutro igualmente à segunda declinação, seja no singular ou seja no plural. Vocês observam essas questões que são bem simples de decorar. Depois, o que nós teremos? Nós teremos pronomes recíprocos. Por exemplo, a função do pronome recíproco, alelon, uns aos outros, mutualmente, é indicar uma relação de reciprocidade, troca, intercâmbio entre o sujeito de uma oração. Nós temos, por exemplo, agora, Efésios capítulo 4, versículo 25. Exemplos da ocorrência do pronome recíproco no Novo Testamento. Esmen alelon melen. Somos membros um dos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16, nós temos aqui, ó. Exomologeis teum alelois. Tais hamartias. Tiago 5, 16. Confessai, pois, uns outros os pecados. Nós temos também aqui em João 13, 34. Entolen kainen didomi rimin rinan agapate alelos. Ou seja, um mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nós temos também aqui pronome recíproco, muitas vezes vem acompanhado de preposição. Geralmente, o significado da preposição também deve ser levado em conta na tradução, tá, gente? Nunca esqueçam disso. Tiago 5,16. Eucheste, hiper alelon, orai uns pelos outros. Olha a preposição aqui, ó. Outro, nós temos aqui também. Pronome recíproco no acusativo precedido pela preposição pros pode ser traduzido uns aos outros ou entre si, como em Lucas 12:15, 2:15, diz assim, ó. Hoi poimenes elalon pros alelon. Olha a preposição junto com os pronomes. E a tradução da Almeida Revista Atualizada, junto com a Nova Versão Internacional, que é a NVI, os pastores disseram uns aos outros. A Bíblia de Jerusalém traduziu, os pastores disseram entre si. Marcos 8,16 diz assim, ó, Kai dialogisonto pros alelos. Ou seja, e discutiam entre si. Observe que preposição mais o pronome. Flexão do pronome recíproco. Observe o seguinte, ó. No Novo Testamento ocorre apenas as seguintes formas do pronome recíproco. Todas elas no plural. Genitivo e ablativo, locativo, instrumental e dativo, acusativo. Não temos nominativo, tá? E o neutro está assim. Ok? E aqui é o gênero masculino. Alelon, alelois, alelos. No neutro, alelon, alelois. Aqui no dativo, instrumental e locativo e genitivo e ablativo. Não temos aqui no acusativo. E observe que a terminação, gente, é igual à de segunda declinação, seja para o masculino, seja
para o neutro e agora temos leituras sugeridas e terminamos mais um assunto. E aqui você pode fazer também um exercício da gramática. Vocês observem que a aula de pronome é muito importante para que você possa estar habituados, né? Pareceu muita coisa, mas com o tempo vocês vão pegar todas as nuances em relação à gramática. O importante é que você está agora pegando algo para que você possa botar em prática. Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, voltar, parar e assim assistir e ver os paradigmas. Qualquer coisa, pode mandar mensagem para o seu tutor, seu professor Euler Lopes, que ele tirará qualquer dúvida para você. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, querendo Deus.